Olá, vamos seguir o nosso estudo na segunda carta de Pedro. Nós estamos começando aqui ainda essa carta, no capítulo 1, os primeiros versículos. Falando agora sobre o crescimento do cristão rumo à maturidade. No versículo 5 nós abordamos a necessidade do empenho disso, da dedicação. Falamos também sobre a fé e a virtude que há nessa busca. Falamos sobre a virtude do conhecimento, ainda no versículo 5. E agora, no versículo 6, de segunda carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro vem falando sobre o conhecimento e o domínio próprio. Conhecimento e o domínio próprio. Por que associar essas duas coisas? O conhecimento ele deve ser associado ao domínio próprio. Porque se nós formos olhar a questão do domínio próprio, a palavra grega egkrateia, que significa domínio próprio, ela também pode ser traduzida como autocontrole. E esse autocontrole, ele é fruto do Espírito, não é um esforço da carne. Você vai ver isso lá em Gálatas 5:23. O livro de Provérbios, ele traz um grande destaque ao domínio próprio. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. O apóstolo ainda comparou o cristão com um atleta que precisa ter disciplina, autocontrole para conquistar o prêmio. Você vai ler isso lá em 1 Coríntios 9, 24, 25, 26, 27, Filipenses 3, de 12 a 16, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, enfim. Domínio próprio significa controlar as paixões, ao invés de ser autocontrolado por elas. É a submissão ao controle de Cristo, que habita em cada um de nós. Lembrando sempre do foco da carta de Pedro aqui, enquanto os falsos mestres, que na época reinavam, abundavam na época que Pedro escreve essa carta, enquanto aqueles falsos mestres, os gnósticos, ensinavam que o conhecimento os libertava da necessidade do controle próprio. Capítulo 2 e 10 você vai ver isso, no capítulo 3 e 3 também Pedro fala isso. Pedro traz uma ideia que o verdadeiro conhecimento leva ao domínio próprio, em contraposição aos ensinamentos dos gnósticos da época, os falsos mestres da época. Qualquer sistema religioso que separa a religião da ética já é fundamentalmente uma heresia. O misticismo dos falsos mestres, ele desaguava completamente em dois extremos muito perigosos: o ascetismo e a licenciosidade, o que são totalmente nocivos, são incompatíveis com a vida cristã. O cristão, ele não pode ser como um eremita e também nem como um depravado. Cristo não nos tirou fisicamente do mundo, mas ele nos salvou do mundo e nos enviou como luzeiros de volta a esse mundo para brilhar numa geração que é dominada pelas trevas. Então, meus irmãos, o cristão é alguém que tem domínio próprio, que não é governado pelas paixões internas nem pelas pressões internas. O verso 6 fala que domínio próprio, ele precisa caminhar com a perseverança. O domínio próprio deve ser associado à perseverança. Sabe, meus amados irmãos, a palavra upomone, que foi traduzida aqui para o português por perseverança, ela significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Interessante pensar que o domínio próprio nos ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e aos problemas da vida. Perseverança é a disposição mental, aquela disposição que não é abalada pela dificuldade e pela aflição. É aquele desejo que você tem verdadeiramente de perseverar, de vencer.
Sabe, meus amados ouvintes, é uma disposição que não se abala pela dificuldade, pela aflição, que resiste aos ataques de Satanás, à oposição do mundo, à sedução da carne. A vida cristã, embora gloriosa, você precisa saber disso, e a gente sempre lembra disso. A vida cristã, embora seja gloriosa, ela não é um mar de rosas. A gente não está aqui pisando em tapetes aveludados. Aqui não é o céu. Aqui nós choramos, aqui gememos, aqui somos assolados por tempestades, sabe, mares revoltos. Cruzamos desertos, atravessamos vales escuros, sofremos ataques internos e externos. E é por isso que nós precisamos dessa upomone, que é a paciência triunfadora. Isso não é estoicismo, não. Sabe, a gente não trincamos os dentes para enfrentar a luta da vida. Não se trata apenas de ter paciência, mas uma paciência que exulta, mesmo passando pelo vale da provação. O cristão vive com os pés no vale, mas o coração está lá no céu. Ele ergue a voz para louvar a Deus, não é apenas depois da vitória, não, mas no fim, no meio, né? O fim de alcançar a vitória faz com que ele passe louvando ao Senhor. Gloriar-se nas fraquezas, canta nas prisões, sabe? Que nós lemos Paulo fazendo isso. Ele marcha de forma resoluta, mesmo que seja para pagar com a própria vida, mas ele continua feliz, animado na presença do Senhor. Perseverança com a piedade. A perseverança ela deve ser associada com a piedade. Versículo 6 então fala isso. O termo grego aqui, traduzido por piedade, eusebeia, é a palavra primária para religião, no uso pagão popular. Então trata do quê? Daquela consciência muito prática de que Deus deve fazer parte em todos os aspectos da vida. A piedade, irmãos, é a virtude que descreve o nosso relacionamento certo com Deus. É aquela qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. Ela vive acima dessas coisas mesquinhas da vida, das paixões, das pressões que controlam a existência dos outros. No mundo que valoriza tanto o poder, o sucesso, a riqueza, a saúde, tudo isso em detrimento aos valores espirituais, é preciso compreender que a nossa maior necessidade é de uma vida piedosa. E o apóstolo chega até a dizer que a piedade para tudo é proveitosa. Que o Senhor nos ajude a viver de forma perseverante, cultivando, a piedade, o domínio próprio e o conhecimento. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.